Coloquei para gravar aqui, já tá começando, peraí. Pode começar, Eduardo. Então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Mais um dia de aula, mais um dia de aprendizado. Eu sei que não é fácil para ninguém, mas assim, ninguém ganha na Mega Sena, né? Então, como não tem como ganhar na Mega Sena, vamos estudar. Ó, então hoje, dando sequência às aulas, né? Hoje eu só aprendi uma coisa. A partir de amanhã eu vou bloquear o Danilo de manhã, porque o Danilo manda assim, ó, bom dia, estou com problema, já sei, né? Sobrou para mim. Então, hoje a gente vai trabalhar aí com as estruturas que a gente fala de coleções, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Nós vamos falar sobre as estruturas de coleções. Lembra que nós falamos dos tipos de dados primitivos? Hoje nós vamos falar dos tipos de dados não primitivos, tá? Todo o material, deixa eu compartilhar que é importante. Quem iria ministrar essa aula para vocês é o Carlos Nogueira, mas o Carlos parece que está com crise aí de enxaqueca e acabou não tendo como ministrar a aula. Porém, o Carlos fez uma coisa legal para mim, né? Ele já tinha preparado o material, eu apenas peguei o material muito bem preparado, olha, a aula do Carlos deve ser show de bola, porque é um material muito bem feito mesmo, tá? E hoje eu simplesmente peguei um material que já está na sequência com os exercícios e vou passar aí para vocês, tá bom? Eu vou tentar fazer uma coisinha assim, ó. Eu vou tentar usar bastante aqui o Google Colab, tá? Eu notei que na última aula que vocês estavam aprendendo estruturas de repetição, o for e o while, eu notei que o professor estava usando, se eu não me engano, era o PyCharm. E vocês estranharam um pouquinho. Sinceramente, nessa etapa de aprendizado, eu acho assim, ó, quanto mais editores, IDEs diferentes nós pudermos ver, melhor é. Então, por natureza, o cérebro é meio preguiçoso, né? Como vocês viram aí o Google Colab, e eu não instalei nada no meu notebook, eu optei pelo Google Colab, mas quando um outro professor optar por uma outra IDE, eu vou pedir para vocês fazerem um esforcinho aí e começarem a também a visualizar que nós temos várias IDEs, né? Que são os ambientes integrados de desenvolvimento aí, que tem toda a infraestrutura aí necessária, tá bom? Então vamos lá. Ó, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar exatamente sobre esses conceitos. Ó, espera lá, deixa eu ligar cá. Nós vamos falar sobre listas, nós iremos falar sobre tuplas e dicionários, tá? Porém, esse é o tema da aula de hoje, ó. Tá? Porém, eu queria deixar claro o seguinte, ó. Tá dando para enxergar aí? Tá tranquilo? Precisa aumentar ou não? Por enquanto é tranquilo, Eduardo, mas na hora que começar os códigos e aumentar um pouquinho. Tá. Eu aumento aqui, ó. Tá. O que nós vimos até hoje, né? Nós falamos lá atrás, lá na primeira aula, sobre variáveis. Tá? Não sei se acentuei errado aqui. não vou acentuar não, tá? Variáveis. E aí nós descobrimos o quê? Que variáveis nada mais são do que nomes dados a determinadas áreas de memória. Opa, memória. Ah, mas como assim? Lembra aquele arquivinho que nós tínhamos várias gavetinhas? Cada gavetinha daquela lá é uma área de memória. E aí, cada gavetinha, nós damos um nome específico para ela, tá? Para ficar mais fácil, eu acho que eu tenho a figura aqui do arquivinho. É esse arquivinho aqui, ó. Exatamente esse arquivinho que eu estou falando, ó. Tá? Nós temos aqui, cada gavetinha é uma área específica com um endereço específico na memória do computador, na memória RAM. Então, nós temos aí a gavetinha A,
a gavetinha B, a gavetinha C, a gavetinha D. E dentro dessas gavetinhas, tá? Aí dentro de cada uma dessas gavetinhas, nós podemos armazenar determinados conteúdos, que na realidade são os tipos de dados. Doidão, né? Para cada uma das gavetinhas, nós podemos armazenar. E assim, ó, existem os tipos primitivos e os tipos não primitivos, né? Os tipos primitivos, nós vimos lá, me ajudem aí. É o que mesmo? É o int, é o float, o que mais? O string, que é o str, e o booleano. São os 3 tipos de dados que nós podemos armazenar. Foi isso que nós vimos. Como assim? Explica aí, Eduardo. Não entendi isso, não. Ó, vou aqui, na gavetinha de memória, criar uma variável do tipo A e vou armazenar para ela um valor 1. Vou criar uma variável do tipo B e vou armazenar para ela um valor string, Eduardo. Vou criar uma variável do tipo C e vou armazenar um valor float aqui, 1, 2, 3, 4, ponto. Até os exemplos estou fazendo mesmo, né? 5, 6. E a gavetinha D, vou armazenar um valor boolean, que é o valor true ou falso. Está lá, está armazenado. Se eu pedir, por exemplo, para mostrar, o Python, o que tem aí, por exemplo, agora eu vou pular na gavetinha C. Mostra para mim o conteúdo da gavetinha C. Ele vai lá na gavetinha C, abre e mostra para nós o conteúdo da gavetinha C. Né? Se eu pedir para ele, olha, mostra para mim aí o tipo de dado que nós temos aí na gavetinha B. Né? Ele vai lá, abre a gavetinha, ó, a gavetinha B está armazenado lá, Eduardo. E se eu quiser, por exemplo, falar para ele, mas que tipo de dado eu uso a funçãozinha type que tem na gavetinha B? Aí ele vai lá e fala assim, ó, é um str. Quando a gente definiu lá em cima, ó, lá em cima nós falamos que o str é um tipo de dado primitivo. Sacaste? Então, essas são as brincadeiras que nós fizemos na última aula, tá? Aí, hoje, nós vamos aprender outros tipos de variáveis, que são os tipos que a gente considera não primitivos. Oh, mas como assim? Na realidade, eles são coleções. Coleções. Mas o que é isso? Dentro de uma gavetinha, eu armazeno, lá na gavetinha B, eu armazenei lá a variável Eduardo, que é um str. Quando eu uso um tipo coleção, eu posso armazenar várias variáveis lá dentro. Então, vários conteúdos para a mesma variável. É uma coleção. Então, vai ter o Eduardo, o Pedro, o José, o Antônio, a Maria. Isso é uma coleção. E os tipos de coleção, nós temos, na realidade, 3 tipos. Nós temos as listas. Olha que doidão. Está lá em cima. Nós temos as tuplas. E nós temos os dicionários. Dicionários. Prontinho. Então, os 3 tipos de valores que nós temos não primitivos. Oh, mas, Eduardo, explica para mim como que eu armazeno, por exemplo, uma variável que ela tem uma coleção. Assim, ó, nós vamos falar assim, ó, vou pegar a variável A. Ó, se eu der um print A, ela vai estar lá, vai falar para mim, ó, a variável A tem 1. Vou alterar o valor dela. Ó. A igual. Para dizer que ela é uma coleção, eu vou usar o colchetes. Lembra que só tinha 1 lá? Agora eu vou armazenar assim, ó. Eu quero que tenha o 1, vírgula. Outro número, eu quero que tenha o 2, vírgula. Outro número, o 3, vírgula. Outro número, 4, vírgula. Quero que tenha outro número, 5, opa, vírgula. Quero que tenha outro número, 6. Ó que doidão. Ó, armazenei. Oh, mas, e quando eu printo ela, ó, print A. Ela vai mostrar todos os números. Doidão, né? Muito doido, não é? Então, o que acaba sendo uma coleção? É um conjunto
de tipos de dados que eu consigo armazenar dentro de uma única variável. Nós temos 3 tipos de coleção: a lista, a tupla e o dicionário. Quando você trabalha com coleção, você vai perceber que o teu conhecimento de Python ele dá um salto. As variáveis primitivas são importantes, são fundamentais, até porque é primitivo, é a base, é a essência. As coleções, elas vão muito além disso tudo, que permitem que nós possamos desenvolver coisas que estão muito mais sofisticadas, né? E são extremamente simples, né? Então, vamos começar assim, ó, brincando. Vamos primeiro falar sobre listas. Tá? O que é uma lista? Então, eu vou colocar aqui e vou escrever assim, ó. Uma lista é uma coleção de valores indexada. Mas como assim? Cada valor desse daqui, ó, que eu coloquei aqui, o print A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada valor tem um índice, que é um apontador para aquele valor, que é uma forma de recuperar aquele valor. Só que o índice, ele inicia em 0. Então, o índice do número 1 é 0. O índice do número 2 é 1. Espera lá que eu vou mostrar isso aqui facinho para vocês. Então, assim, ó, lista é uma coleção de valores, coleção, tá lá uma coleção de números, uma coleção de str, uma coleção de booleans, uma coleção de floats, coleção. Posso misturar, posso ter na mesma coleção float, posso ter boolean, posso ter str, posso ter inteiro, na mesma coleção, tá? Então, assim, ó, a lista é uma coleção de valores indexada em que cada valor é identificado por um único índice. Louco, Eduardo. Aí você apelou. Não, apelou não. Vamos brincar aqui, ó. Vamos criar uma lista. Lista de nomes, tá? Para criar a lista, a gente sabe que é colchetes. Então, eu vou colocar o nome lá. Eduardo. Aí, vírgula. Danilo, vírgula. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Carolina. Opa, Danilo faltou aqui, ó. Vírgula. Carolina. Olhando do lado aqui, tem outro computador. Daisy. Estou olhando do lado e o Lucas, só para não ficar sem nenhum menino aí, né? Opa, que é uma string, eu tenho que colocar entre aspas. Fechou? Vou lá, criei a lista. Tá? Se eu der um print, ó, diz print nome. O que ele vai mostrar? Todos os nomes para mim. Agora, se eu quiser assim, ó, mostra para mim o primeiro nome. Então, os índices, ele começa no 0. Então, o primeiro é Eduardo. Então, para mostrar o Eduardo, eu vou fazer assim, ó, print. Aí, o nome. E qual índice que eu quero? O índice é entre colchetes, o 0. Ele tem que trazer para mim aqui Eduardo. Opa, trouxe Eduardo. Se eu colocar, ó, print, o nome. Eu quero, por exemplo, ó, Eduardo é 0. Deixa eu jogar para cá. Eu quero 3. Vamos ver o que ele vai trazer. 20 a 10. Então, ó, Eduardo é o 0, o Danilo é o 1, a Carolina o 2, a 10 é 3. O único detalhe que é fundamental lembrarmos é que, neste momento, a gente precisa entender que o índice da lista, ele inicia no 0. Isso é fundamental. Senão, se você esquecer disso, você vai se enrolar. E olha que coisa, ó. Eu falei que o nome é uma lista. Ah, mas tem como eu confirmar que ele é uma lista? Tem, ó. Aqui, ó. Print, type. Que tipo de variável que é o nome? Ele vai ter que trazer para mim que é uma lista, ó. Tá lá, ó. É um list. É um tipo de variável lista. É como se eu abrisse a gavetinha, o tipo primitivo, quando eu abro a gavetinha a qual eu atribuí um nome, lá dentro só tem um valor. O tipo coleções, que é, por exemplo, a lista, quando eu abro a gavetinha nomes, lá dentro
tem um monte de nomes. Tem o Eduardo, o Danilo, a Carolina, a Deise e o Lucas. O louco é para um único nome de variável, um único espaço lá na memória, um endereço de memória, eu vou criar várias variáveis, vários conteúdos ali. Então, quando a gente fala de tipos não primitivos, que são as coleções, a lista é o primeiro, tá? E como é que você brinca, né? As listas, deixa eu colocar aqui, ó. Isso é importante, ó. Listas tá? Em Python são mutáveis. Já ouviram essa palavrinha? O que é mutável? É algo que você pode alterar. Eu consigo alterar o conteúdo da lista. Ou seja, vou completar. Ou seja, é possível alterar o conteúdo da lista. Bom, mas como assim, Eduardo? Vamos voltar aqui, ó. Voltar aqui, ó. Eu disse assim, ó, print nome. Tá lá os nomes, ó. Todos os nomes lá. Perfeito? Tranquilo isso? Todos os Ô, nomes. Eduardo, Oi. só um minutinho, com licença. Porque quando você dá o print nome, ele também traz aspas simples. Porque quando é lista, ele monta essa estrutura lá e traz ela, porque não tem só um conteúdo, tem vários conteúdos, entendeu? E quando ele traz em aspas simples, ele está mostrando, falando para mim que é uma string. Esse conteúdo que está na lista, ela é uma string, um str. Ah, tá, sim, entendi. Entendeu? Certo, Mais alguma pergunta? de boa. Mais alguém aí, pessoal? Não, então vamos lá. Ó, agora eu quero fazer o seguinte: eu quero incluir um outro nome na lista. Tá vendo a lista aí? Eu tenho a lista e eu quero incluir. Para incluir, imaginem o seguinte: lá atrás, alguém desenvolveu esse tipo de dado e falou assim: olha, uma lista eu vou poder incluir, vou poder alterar conteúdos dela. Então, o ideal seria nós desenvolvermos uma funçãozinha, que vocês vão aprender muito isso sobre função. O que é uma função? O type é uma função. O print é uma função. Oh, mas o que é um type? É um programinha desenvolvido por alguém que ele mostra para o usuário, para o desenvolvedor, qual o tipo daquela variável. O que é o print? É uma funçãozinha desenvolvida por algum desenvolvedor no mundo que ela mostra o conteúdo que você está solicitando na tela. E aí, nós temos, por exemplo, para incluir algo na lista, eu tenho um comandinho, uma funçãozinha, que é o chamado append. Então, o que eu faço? Ó, eu vou incluir um outro nome. Eu escrevo assim, ó, na lista, nome, inclua. Como é que é o comando? Append. Ah lá, já até completou lá para mim. Ó, mas quem que você quer incluir na lista nome? Então, nós vamos incluir aqui o... Deixa eu ver se eu acho. O Igor. Então, vamos incluir aqui, ó, o Igor. Igor. Tá lá. Nós incluímos o Igor. Se eu rodar, será que ela roda? Ai, rodou. Se eu der um print na lista, ó, print, nome. Ai. Olha lá o Igor lá, ó. Vira o Igor lá? Olha o Igor, que bonitinho. Ó, que outra coisa. Quando eu falo que ela é mutável, eu posso fazer isso aqui também, ó. Nome, ponto. Opa, nome. Na posição 0, eu vou atribuir para ele Pedro. Tem Pedro? Não. Então, rodou. Agora eu vou printar, ó. Print, nome. Olha lá. Entendeu? Olha o Pedro lá, ó. Antes era Eduardo, eu troquei por Pedro. Então, assim, ó, se eu quiser alterar, eu só dou o índice dela, tem que dar para alterar algum conteúdo. Eu pego a lista, vou dizer para ela, ó, na lista, qual lista que você quer? Na lista nome, opa. Qual posição que você quer? Eu quero posição 2.
na posição 2. Eu quero que você inclua, deixa eu ver mais alguém aqui, o Carlos Augusto. Então, vou lá. Eu vou incluir o Carlos Augusto. Augusto. Opa, errei aqui. Beleza. Agora eu vou executar. Pá. Então, em princípio, se eu der um print agora, ele vai falar assim, ó, Pedro é posição 0, Danilo é posição 1, Carolina é posição 2. Se eu der um print, no lugar da Carolina vai sair Carlos Augusto. Vamos ver? Ó, print, nome. Ah lá, Carlos Augusto. Perceba que o conteúdo lá da gavetinha, que tem o nome de nome, a coleção de conteúdos lá, eu consigo alterar. Eu consigo mudar. E isso é muito importante, porque dentro de tipos de coleções, quando nós falamos de lista, eu consigo alterar o conteúdo. Tupla, eu não consigo alterar o conteúdo. Lista, para criar uma lista, eu uso colchetes. Para criar uma tupla, você vai ver que nós vamos usar chaves. Para criar um dicionário, parênteses, a tupla é parênteses. Para criar um dicionário, nós vamos usar chaves. Então, é só pequenos detalhes que vai diferenciando uma coisinha da outra, né? Então, é só... Oi, pois não? Desculpa interromper, Eduardo. Tu consegue incluir e tu consegue mudar. Tu consegue também remover? Tem algum comando que tu consiga remover ou somente chegando na raiz lá para retirar? Não, nós vamos remover. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, ó. Antes de remover, eu quero fazer o seguinte. Quero pegar a lista e entre o Danilo e o Pedro, eu quero incluir a Duda. Tá? Aí eu tenho outra funçãozinha. Então, nós vimos o append, que ele joga lá para o finalzinho. Agora, eu vou incluir no meio. O append não faz isso. Para incluir no meio, eu faço assim, ó, nome, que é a lista, ponto. Quero incluir no meio. Insert. Tá? Aí, esse insert, ele tem 2 parâmetros. Eu vou passar que ele vai incluir na posição 1, tá? Porque o Pedro é 0, o 1 é o Danilo. Então, eu quero que entre o Pedro e o Danilo. Na 1, eu quero que inclua a Duda. Vamos ver se ele vai executar. Ai. Pô, vamos ver agora. Int, nome. Ah! Viu? Doidão, né? Perceberam? Agora incluir a Duda. O append, ele joga lá para o final. O insert, eu preciso do parâmetro que é em qual índice, em qual posição eu vou incluir. Então, assim, ó, para trabalhar com a lista, nós temos assim, ó, 2 funções. Obviamente que tem mais, mas hoje, o que nós aprendemos? Que é a primeira, o append, minúsculo, tá? E aí, quando eu passo o append, eu passo simplesmente o que eu quero incluir na lista. E eu tenho o insert. O insert, eu tenho o índice e o conteúdo, que é o que eu quero inserir. Tá? Ó, pera lá, Eduardo, explica isso de novo. Parece que ficou confuso aí. Não, vamos lá, ó. Eu quero usar o append. Então, eu dou o nome da lista, nome, ponto. Append. Show? Aí, append, aí o que eu vou colocar? Eu vou colocar parênteses e eu quero que ele inclua para mim o Francisco. Show? E eu quero, pronto, rodei, vou dar um print. Print, nome. Vai estar lá no final Francisco, ó. Tá, lá o Francisco. Agora eu quero que ele inclua na posição 5, eu quero que ele inclua a Bia. Beleza, então eu vou lá, ó, lista, ponto, insert. Insert tem 2 parâmetros, o índice, posição 5. O que você quer incluir? A Bia. Vou dar um print. Print. Opa, lista não. Nome. Vamos ver se ele incluiu? A Bia lá, ó. Entre a Deise e o Lucas. Notou? Aí você fala assim, vê lá, é. E aí, a Deise perguntou assim, mas Eduardo, e para remover, como que eu faço? Mesma coisa, ó. Nome da lista, ponto. Aí eu tenho uma outra funçãozinha chamada remove.
E aí, o que eu passo no remove? O dado que eu quero remover. Eu quero remover, por exemplo, o Lucas. Vamos remover o Lucas. Vamos executar. Agora, print, nome. Não vai ter mais o Lucas. Pá, sumiu o Lucas. Percebeu? Então, vamos lá. Ó, eu tenho, vai o textinho aqui, ó. Funções, só para recordar, ó. Funções. Eu tenho o append, que ele vai incluir, eu vou colocar aqui conteúdo, tá? No final da lista. Eu tenho o insert, que ele vai inserir um elemento em uma determinada posição da lista. Para isso, eu preciso o índice, em qual posição que eu quero, e o conteúdo que eu quero inserir. Aí, se eu quiser deletar alguma coisa, eu coloco assim, ó, remove, e o conteúdo que eu quero deletar da lista, conteúdo, tá? Ó, mas, Eduardo, e se eu quiser, por exemplo, eu não quero colocar, por exemplo, Carlos Augusto. Putz, eu não quero escrever um nome, porque tem espaço, se eu escrever errado, ele não vai achar. Existe uma outra forma? Existe. Existe uma funçãozinha, função, um programinha, que já foi desenvolvido por algum programador lá atrás, e esse programador disponibilizou essas funçõezinhas para nós. Ó, pode usar, isso é open source. Então, a gente vai usar. Então, qual que é a funçãozinha para remover um conteúdo específico de uma lista que tenha um índice? É o pop. Pop, e eu indico o índice. Sei lá que isso vai funcionar. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Então, eu vou remover o Carlos Augusto Pedro é 0, a Duda é 1, o Danilo 2, o Carlos Augusto é 3. Então, eu vou dar assim, ó, nome da lista, ponto, pop, 3. Aqui vai executar. Ai, meu Deus. Esse é o Carlos Augusto. Vamos ver agora. Print, nome. Cadê o Carlos Augusto? Cadê o Carlos Augusto? Pumba, sumiu. Então, mais um conteúdo aqui. Vou copiar aqui só para não ficar muito extenso, ó. Então, o que a gente vai, ó? Que aí vocês vão guardando, ó. Quais as funçõezinhas que a gente pode trabalhar aqui com as listas? Listas. Tá? Nós podemos trabalhar... Opa, eu que babei. Nós podemos trabalhar com append. Aí eu passo o conteúdo que eu quero inserir, ele vai inserir no final da lista. Eu tenho um insert, que eu passo em que posição eu quero inserir um determinado conteúdo. Tá? Eu tenho o remove, que ele vai remover um determinado... Obviamente, se você colocar um nome que ele não achar na lista, ele vai te falar, cara, não achei esse nome aí, não. E aí? Aí ele não vai fazer nada. A gente vai testar aqui. E eu tenho o pop. É a mesma coisa. Se eu passar um índice, ele não encontrou, ele vai dar um erro, tá? Vamos ver isso. Vamos ver como é que ele funciona. Ó, vamos colocar nome, ponto, remove, tá? Aí eu quero colocar, não tem mais Eduardo. Eu vou mandar remover Eduardo. Aí vamos mandar executar. Vai. Opa! Ele deu um erro, ó. Ó, list, remove, x, not in list. Ou seja, o x é o conteúdo, ó. Perceba que o x é o que está entre parênteses. Não foi encontrado na lista. Ele deu um errinho. Se você clicar aqui nesse link, ele vai lá para um fórum de discussão explicando o que é isso. Então, quando eu coloco um conteúdo que ele não existe na lista, dentro do remove, ele vai falar, ó, isso aí não encontrou, não. Não encontrou, não. E se eu usar o pop? Se eu usar assim, ó, nome da lista, ponto, pop, e agora eu vou colocar conteúdo 9, o índice 9. Não tem o 9, eu sei que não tem. Vou mandar executar, ó. Vai, mesma coisa. Só que a mensagem de cima é do remove. A mensagem de baixo é do pop. Aí ele dá, ó, pop, index out of range. Ou seja, o índice que você passou não está dentro da faixa de valor da lista. Não existe esse índice. Ó, mas e se, por exemplo, Eduardo, eu quero saber assim, ó, quantos elementos tem numa lista? Eu posso usar assim, ó, nome, ponto, length. Ó. Opa. Int, length, nome.
Aqui. Olha lá, tem 7 elementos dentro da lista. O que é o len? O len, ele dá o tamanho de elementos que tem na lista. Se eu der o print, ó, print, nome. Vai ter 7 elementos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que eu estou falando de elementos, não estou falando de índices. Não estou falando de índice. Índice é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sempre o índice é 1 a menos. Beleza? Beleza, gente? Então, me ajuda aqui. Beleza. Ó, vamos lá. Me ajudem aqui. De listas. Listas. Né? Para criar... eu que fiz errado aqui. Para criar uma lista, eu uso o que mesmo? Colchetes. Né? Para criar, usa os colchetes. Fechou? Beleza isso ou não? E Tranquilo. para cada elemento por vírgula. Vírgula. Tá? Aí, se eu quiser adicionar um elemento ao final da lista, eu uso qual funçãozinha mesmo? Append. 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 Eu uso a funçãozinha append. Tá? Se eu quiser inserir um conteúdo num local específico, eu uso o Insert. insert. Que aí eu tenho o índice e o conteúdo. Aqui no append, só o conteúdo. Tá? Para remover um conteúdo específico da lista, eu uso remove. Daí o conteúdo. Para remover um índice específico, eu uso pop. Pop e passo o índice. Cara, você vai falar assim, ó, puta merda, o negócio vai aumentando, como é que eu vou guardando isso? Cara, você só precisa entender o seguinte, eu tenho um tipo de dado, uma gavetinha, que lá dentro tem uma coleção de dados, um monte de valores lá dentro. E eu posso fazer um monte de coisas com esses valores. Ah, mas eu não lembro os comandos. Se você perceber, conforme eu vou escrevendo, a própria IDE, o Google Colab, vai me auxiliando. Mas, se não, a grande vantagem que você tem no Python é a gigantesca comunidade que você tem de desenvolvedores. É só você lá, ó, comandinhos para trabalhar com listas. VOP, vem aquele monte de comando, você pode testar. Você está achando que nós, quando estamos desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo tudo de cabeça? Não! Eu quero fazer alguma coisa, eu não sei como que faço, eu vou lá, consulto, vejo como eu realizo aquela operação, venho e testo, consulto, testo. Perfeito? Então, assim, ó, dentro das variáveis que a gente falou que não são primitivas, a primeira é a lista. A próxima, que nós vamos falar agora, chama-se tupla. Tupla, olha que nome bonito. Tupla. Ó, facinho, hein? Ó, eu tenho o int, a primitiva. O int, o float, o char, que é o str, e o boolean. As não primitivas, que armazena coleções. Eu tenho as listas, as tuplas e os dicionários. Agora, tuplas. Ó, mas o que é tupla? Tupla é uma estrutura de dados, olha que doido, semelhante a listas. Pô, mas se ela é semelhante a listas, por que eu crio? Porém, ela tem características de ser imutável. Pô, mas como assim? Não pode ser alterada. Não pode ser alterada. E como que eu diferencio uma tupla de uma lista? Para criar a tupla, vou lá, ó, vou criar a tupla meses. Tá? A lista, eu uso os colchetes. A tupla, eu uso parênteses. Parênteses, aí eu coloco, ó, janeiro. É uma coisinha, ó. Fevereiro, ó. Março, abril,
Maio. Vou parar aqui no junho, tá? Não é tudo não. Junho. Beleza, ó. Vou executar. Pá, pá. Opa! Criou. Ó, print. Mês. Ia ser meses, né? Mas já foi. Mês. Ah lá, ele trouxe, ó. Perceba que eu acho que foi o Igor que perguntou. Quando eu dou um print numa lista, ele traz entre colchetes. Quando eu dou um print em uma dupla, ele traz entre parênteses. Só que a lista, ela é mutável. Ou seja, eu posso alterar os dados. A tupla é imutável. Oh, mas como assim? Se eu der assim, ó, mês na posição 0, coloca dezembro, ele vai dar erro. Pá, pá, pá. Opa! Olha lá, ó, tupla. O objeto não suporta esse tipo de argumento. Você não vai conseguir alterar. Você não vai conseguir alterar. Por quê? As tuplas são imutáveis. Então, quando eu uso uma tupla, deixa eu colocar aqui, ó, print, mês, só para voltar. Quando eu uso uma tupla, a tupla normalmente eu uso para quando eu tenho condições desse tipo. Por exemplo, os meses do ano não vão alterar. Eles não vão alterar. Vão ser sempre os meses do ano. Não vai ter como alterar os meses do ano. É impossível você alterar. Para acessar, é a mesma coisa. Ó, print, nome. Mesmo índice. Ó, o 0 é janeiro. Se eu der 0, ele vai imprimir janeiro. Opa, nome não, é mês. Print. Desculpa. Mês 0. Ele vai imprimir aqui para mim janeiro. Olha lá, janeiro. Se eu der, ó, print, mês, eu der o 2, que é o março, ele vai imprimir março. Março. Se eu der, ó, print, len, que é o tamanho dela, mês, ele vai dar a quantidade de registro que tem dentro dela. Perceba que muitos dos comandinhos, das funçõezinhas que eu usava para lista, eu consigo utilizá-las para tuplas. Igualzinho, consigo utilizar igualzinho. Porém, eu não vou ter o insert, eu não vou ter o append. Oh, mas por quê? Porque eu não posso alterar valores de uma tupla. Tupla não pode conter valores que serão alterados, não pode. Agora, ó que doido. Se eu perguntar assim, ó, print, type, mês, ele vai trazer para mim que o mês é um tipo de dado tupla. Olha lá, ó. Tupla. Show? Agora, ó que doido, ó. Vou escrever outra variável. Outros meses. Igual. Vou colocar julho. Show? Vou mandar rodar. Se eu der assim, ó, print, type, outros meses, puta, foi tudo errado, mas não tem problema. O que acha que ele vai trazer aqui para mim? Que essa variável, outros meses, de que tipo de dado ela é? Uma string? É uma string. Mas por que ela é uma string? Porque ele reconhece ela, ó, trouxe como um str. Ele não reconheceu ela como tupla. Ó, mas Eduardo, mas eu queria que fosse tupla. Ó, para ser tupla, eu teria que fazer assim, ó, outros meses. Vou colocar no plural aqui, tá? Aí eu vou colocar julho e antes de incluir o próximo, eu só coloco vírgula. Só isso. Só isso. Se eu rodar, e agora, opa, outros. Faltou o sinal de igual. Perdão. Igual. Beleza. Aí, beleza. Agora, se eu desse, ó, print, type, outros meses, agora ele vai trazer que é uma tupla. Mas por quê? Porque a vírgula aqui, ela significa que é uma coleção, que vem mais números, mais conteúdos aí para frente, que não vai ser só esse conteúdo, tem outros conteúdos que virão para frente. Agora, ó, vamos fazer uma coisa muito doida, ó.
salada. Salada porque eu vou misturar mesmo. Eu vou fazer uma salada de uma tupla. Eu vou colocar dentro da tupla, ó, a alface. Eu vou colocar dentro da tupla o número 1. Vou colocar dentro da tupla o número 1, 2, 3, 4, ponto, 5, 6. Eu vou colocar dentro da tupla o valor true. E eu vou colocar dentro da tupla tomate. Tá? Perceba que agora eu tenho dentro da gavetinha um monte de coisa. Imagina o teu quarto, uma gavetinha tudo bagunçada. Em vez de só ter conteúdos para salada, eu baguncei tudo. E aí, ó que doido, ele cria. E se eu perguntar, ó, print, salada para misturar mesmo. Ah lá, ele vai mostrar tudo para mim, ó. O primeiro conteúdo é alface, o segundo conteúdo é um número, o terceiro conteúdo ali é um booleano, o quarto conteúdo, terceiro conteúdo é um float, o quarto conteúdo é um booleano e depois eu vou para o str. Oh, mas eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Posso misturar tipos diferentes de dados em uma mesma coleção, tanto para lista quanto para tuplas. A única diferença que nós temos entre lista e tuplas uma é mutável, você pode mudar, e a outra é imutável. Então, assim, ó, vamos colocar aqui um texto aqui, ó. Diferença entre listas e tuplas, tá? As diferenças. Tá? Então, por exemplo, da lista, para você criar ela, é colchete. E da tupla, parênteses. As listas, elas são mutáveis. Mutáveis. E as tuplas, imutáveis. O que significa isso? Para criar lista, eu uso colchete. E a lista, os conteúdos que estão dentro dela, eu posso alterar. Posso alterar, não tem problema. É só referenciar lá qual a posição dele e altero do jeito que eu quiser. Porém, entretanto, as tuplas, não. Para criar a tupla, eu uso parênteses. Separo os elementos por vírgula. Lembrando que quando tem um único elemento, eu preciso colocar o elemento e colocar uma vírgula para indicar para o compilador, ó, aqui é uma lista, tá? Aqui é uma tupla, não é uma string ou um número, tá? Só que as tuplas, elas são imutáveis, você não consegue alterar os valores. Se você tentar alterar os valores das tuplas, vai dar erro, tá? Ele não vai te permitir isso. Então, essas são as principais diferenças entre listas e tuplas. Perfeito isso? Revisando, ó, vou lá, ó, tipos de dados, nós vimos que existem os tipos de dados primitivos, que nós temos o int, para armazenar números inteiros, nós temos o float, para armazenar números com casas decimais, nós temos o booleano, e nós temos também o string, que é o str. Tá? Então, cada um desse tipo, ele armazena um único valor. Então, se é um inteiro, é um único valor. Se é um float, um único valor. Se é um booleano, um único valor. Se é uma string, um str, um único valor. E nós temos os tipos de dados não primitivos, que na realidade são as coleções. Que dentro de um mesmo tipo, eu posso armazenar vários conteúdos. Nós temos a primeira, as listas, e depois nós temos as tuplas. Cara, olha que simplesinho. Isso aqui é a essência de qualquer linguagem de programação. Essência. Professor, como é que eu diferencio do tupla de lista? Ó, a tupla é com parênteses, a lista com colchetes. A tupla, você não altera o conteúdo, porque ele é imutável. A lista se altera. Quando eu uso um, quando eu uso o outro? A tupla é quando você tem elementos que você sabe que não vão ser alterados mesmo. Né? Durante a execução do código, você não vai alterar o conteúdo daqueles elementos. Por exemplo, meses do ano. Você não vai alterar. Você não vai alterar, você não vai poder mudar os meses do ano. Tá?
E as listas? As listas não, eu posso alterar os conteúdos. Dúvida, gente? Dúvidas? Ninguém vai perguntar? Não. Tá. Eduardo, Por enquanto, tranquilo. para excluir é possível. Você excluir e usar a mesma variável depois. Mesma coisinha. Mesma coisinha. Para excluir, mesma coisa. Faz a mesma coisinha, mesma brincadeira. Você só não pode o append e o insert. Beleza. Você ia perguntar? Não, por aqui tá tranquilo por enquanto. Tá de Alguém boa. mais ia perguntar, gente? Não? Então, beleza. Então, agora nós vamos para o próximo tipo. Tá? São 3 tipos. Agora, são os dicionários. Dicionários. Nossa, Eduardo, mas o que é o dicionário? Os dicionários, eles representam coleções de dados que contém na sua estrutura, ele tem uma estrutura, um conjunto de pares. Esses pares é conhecido como chave. Vou mostrar. Barra valor. Esses pares são conhecidos como chave-valor. Eduardo, mas agora você complicou. Não, compliquei nada. Ó, vamos criar um dicionário aqui, ó, dados clientes. Tá? O dicionário, ele não usa nem a chave, né, nem o colchete e nem o parênteses. Ele usa as chaves. Então, chaves, eu sei que é um dicionário. Tá? E aí eu vou colocar assim, ó. Ele usa o conceito chave-valor. O que eu vou querer colocar armazenado no cliente? O nome. E aí eu dou um espacinho. Esse é o que a gente chama de chave. Opa, aqui, o nome. E o valor dele? O valor, vamos colocar hora do lanche. Beleza. Outro conteúdo. Eu vou colocar aqui endereço. Endereço. Olha que doidão. Essa é a chave. O que eu vou colocar no endereço? Rua Gabriel Pinheiro 55. Se eu acertei o endereço de alguém aí, desculpa. Tá? Outro conteúdo. Outra chave. Telefone. Olha que doido que fica isso. Ó. Doidão, hein? E aí, eu vou... O que você quer armazenar no telefone? Então, eu vou colocar lá o telefone. Então, 19 993 16 29 08. Meu telefone. Ó que doidão. Tá? E você vai mais alguma coisa? Não, eu posso ter quantas chaves, valores eu quiser. Tá? Quero só isso por enquanto. Vamos ver se ele cria. Opa, deu um erro. Em sintaxe aqui, ó. Deu um erro de sintaxe no endereço. Ah, desculpa. Faltou a vírgula aqui, ó. Deixa eu colocar vírgula. A vírgula. Beleza. Aí, criou. Criou. Ó, mas como assim? Se eu der um print agora, print dados clientes. Ele vai mostrar aquilo lá para mim, ó. Ó, o nome, hora do lanche, a empresa chama hora do lanche, o endereço, Rua Gabriel Pinheiro 55, o telefone, coloquei meu telefone aí. Doidão, né? Doidão. Ó, aí a tupla, ela é mutável, eu consigo alterar, eu consigo fazer alterações nela. Então, eu vou colocar assim, ó, por exemplo, nome, dados, ponto. Opa, dados, clientes. Aí eu vou alterar o... Não, vou alterar não. Eu vou incluir aqui a idade dele. Idade, mesma coisa, tá? Idade eu vou colocar aqui com 50 anos. Vamos ver. Rodou. Se eu der o print, dados, clientes. Aí ele vai ver, olha lá, a idade lá no finalzinho, ó. Viram a idade? Doidão, né? Doidão. E se eu quiser, Eduardo, por exemplo, remover alguma coisa, eu posso, ó. Eu posso usar a mesma coisa, ó. Os mesmos comandinhos lá, ó.
dados, clientes. Aí eu quero remover, por exemplo, eu vou usar o POP, eu quero remover o telefone. Então, telefone. E aí eu vou colocar na frente que eu quero nada nele. None. Beleza. Vamos ver se ele vai remover o telefone. Voltou. Agora eu dou um print. Print. Dados. Clientes. Vamos ver que ele volta. Ah lá, removeu o telefone. Ó. Olha o telefone lá em cima. Olha o telefone aqui, como é que ele foi removido. Ó. Viram aí? Eu posso remover o telefone dessa forma, ou eu posso fazer o seguinte, ó. Vou usar uma outra forma, ó. Vou usar um outro comandinho, ó. Del, aí dados clientes, em que eu quero remover? Eu quero remover a idade. Idade. Ver se ele executa. Vamos ver se ele removeu. Print. Dados, clientes. Olha lá. Removeu a idade. Removeu a idade. Doidão, né? Doidão. Ó, mas e se eu quero incluir de novo? Pô, já falei aqui, ó. Você quer incluir, ó. Vamos lá, ó. Você vai aqui, ó. Dados, clientes. Aí eu vou pegar, eu quero primeiro o telefone. Tá lá, né? Então, telefone. E aí eu posso incluir aqui o telefone, ó. 19 993 16 29 08. Beleza? Incluiu dados clientes e clientes. Tem que eu removi mesmo a idade? Idade, né? Então eu vou incluir idade. Vou incluir 50 anos para ele. Vamos ver? Print. Dados clientes. Ah lá, voltou. Voltou os dados, voltou. Perceba que essa brincadeira aí vai longe, né? Aí você se diverte aqui, né? Você faz o diabo a 4 com isso aqui. Então, assim, ó, dentro de lista, dentro de tupla e dentro de dicionários, perceba que eu dou nome. Lembra essa questão aqui que nós fizemos? Ó, deixa eu mostrar uma lista aqui para vocês verem como que fica melhor o dicionário, ó. Tá, lembra que eu fiz isso aqui, ó? Ó. Vou criar ela aqui novamente, ó. Ó. Ó, eu criei salada, tá? E defini ela lá, ó. Salada. Primeiro item alface, o segundo é 1, eu não sei o que é 1, o terceiro é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.56, o quarto é true, o outro é tomate. Mas o que é esses elementos? Aí eu poderia, neste caso, criar um dicionário. Dizer que alface é a verdura, 1 é a quantidade, um pé de alface, o 1, 2, 3, 4.56 é o valor, o true é que ela está no estoque, e o 5 é o tomate, que é o próximo item. Tá? E assim sucessivamente. Para esses motivos que a gente acaba utilizando essas brincadeiras aí. Agora, você vai me falar assim, tá, tudo bem aí, pessoal? Tudo bem? Ô, Eduardo, Oi. surgiu uma dúvida aqui. Para criar o dicionário, você usou as chaves, né? Chaves. E para fazer essas alterações, você já não usou as chaves. Eu não sei se eu entendi muito bem isso. Por que não utiliza a chave nesse momento de alterar os dados? Não, aí se você for alterar tudo bem. Mas aqui, como eu estou alterando um específico, eu preciso indicar em qual a localização dele. O que está entre parênteses aqui, tipo esse, entre colchetes, eu tô falando para ele, ó, do dicionário de dados clientes, na coluna idade, eu quero que ele busque isso aqui, idade, atribua o valor 50. Entendeste? Entendi. Isso é a própria sintaxe do comando, né? Uhum. Para você lidar com o comando. Agora, ó que doidão, né? Você vai falar assim para mim, tá, legal, mas assim, e o que eu faço com isso, né? Nós vamos fazer aqui assim, ó, números. Vou criar aqui uma lista igual. Vou pegar um monte de número, ó, 10,
50, 35, 23, 44, 578, 12, 09, 70. Deixa eu só deixar ele mais bonitinho aqui. 70, 56, já não. 32, 13, 7, 8, 99, 82, e assim sucessivamente. Tá bom, criei, tá? Olha o que eu consigo fazer. Opa, deu um erro de sintaxe, o que eu errei? Onde eu errei aqui? O que eu errei? O que eu errei? Estão vendo o erro meu aqui? O 0 antes do 9? O 0, é o 0 aqui, desculpa. Ele perdeu aqui, ó. Então, deixa eu tirar ele aqui. Beleza. Entendeu por que foi? Beleza. Criei ela, ó. Print, número. Tá lá, ó. Criei a lista. Mas, vamos supor que você quer saber o seguinte. Vamos supor que a lista é gigante. Gigante. Como a gente está falando de data science, você vai criar listas, assim, infinitas, né? Eu quero, por exemplo, saber qual o menor valor da lista, qual o maior valor da lista, só de cara. Então, eu tenho uma funçãozinha, ó, print. Para achar o menor, eu uso o mínimo, tá? Aí eu dou o nome da lista, número. Ele vai lá, vai pá, o menor número é 7. E para achar o maior, print, ó, que nem Excel, max, número. Acha o maior valor para mim. Ô, louco, E aí, se eu quisesse, ó, print, quero somar tudo, sum, número. Somatória da lista dá 550. 550. Doidão, né? Pirou, né? Se eu quiser, quantos elementos tem na lista? Já falamos isso, ó. Print, len, número. Opa. Número. Tem 15 elementos. Oh, mas o que é isso? São funçõezinhas. O que é uma função? Programinha que alguém, não sei quem, não sei onde, desenvolveu para você trabalhar com listas, com tuplas, com dicionários. Eu tenho lá, ó, print, type, tipo, né? Número. Ele vai mostrar o tipo que vai falar. Isso é uma lista. Ó, tá lá. É uma lista. Então, eu tenho um monte de funçõezinhas, um monte. É muito parecida com o Excel. Só que o Excel, na realidade, por trás daquela casca, ele está executando algo muito similar ao que eu estou fazendo aqui, tá? Mas lá você faz de uma forma gráfica, bonitinha, você tem a janelinha. Aqui não. Aqui você precisa só executar, mas você tem as mesmas funções que vocês têm lá no Excel, né? Tanto é que a gente vai usar isso muito dentro de análise de dados, né? Então, assim, ó, eu tenho assim, um conjunto gigantesco de funções que podem ser utilizados para essas coleções, tanto para dicionário, quanto para tuplas, quanto para listas. Dúvidas, moçada? Dúvidas? Never? Nenhuma? Por enquanto, tranquilo. Tá. Então, vou voltar lá no, no PowerPoint para ver se eu não esqueci de nada, tá? Então, vamos lá no PowerPoint, ó. Então, lá no PowerPoint, vamos passar. Então, a trilha do Data Science, terceira aula. Nós fizemos as revisões aí, né? Falamos do STR, do int, do float e do boolean, né? Falamos das funçõezinhas. A gente está sempre utilizando, percebe? Print, type. Dessa vez eu não usei input. Nem usei o int, nem o float, que são funções. Não precisou de utilizá-las, tá? Falamos. Aqui também não. Agora, você pode usar o if, você pode usar o else, você pode usar o if, você pode usar o while, você pode usar o loop para percorrer a lista, para encontrar um determinado valor. Você tem uma lista de números lá, você quer montar uma tabuada. Quer montar a tabuada, você consegue, você faz. Agora, você consegue juntar essas instruções que nós passamos para vocês até aqui e cada vez mais aumentar o teu leque
de opções e de criatividade que você pode fazer dentro da programação com Python. E aí, cara, lembre-se que aqui nós estamos assim, no básico, né? E notem o quanto é simples, extremamente fácil. E agora tem que praticar, tem que sentar em casa, ir mexendo, ir fuçando, e ver o que dá, a mensagem de erro que dá. Não se desespere, né? Quem programa sabe que lidar com erro faz parte do dia a dia. Você vai ter situações que vai dar um erro, por exemplo, o 0, né? Tá lá apontando lá e opa, por que tá lá, né? Você passa o dia inteiro, não acha o erro. No outro dia você entra falando assim, puta merda, é o 0 aqui que eu esqueci. Ocorre isso, né? No dia a dia isso é muito comum na nossa área, tá? Então vamos lá, dentro das revisões, aí nós falamos aqui das coleções de Python, falamos de lista, de tuplas e de dicionários, né? Fiz a referência aqui ao Carlos Nogueira. Carlos, obrigado. Possivelmente você deve assistir aí. Então, a aula, não sei se eu atendi os pré-requisitos aí que você imaginou, mas a aula aí foi usando o teu material. Aí falamos aí de variáveis, eu voltei aí nas variáveis, né? Que são nomes que nós damos a algumas regiões de memória, e essas regiões elas têm a capacidade de armazenar valores que são tipos de dados, tá? Aí, coleções, expliquei lá para o que é coleções, né? São múltiplos itens dentro de uma única unidade, dentro de uma única gavetinha. Eu vou ter a única gavetinha ali, ela chama-se, por exemplo, em vez de nome, ali eu vou ter muitos nomes de todos os alunos. Nós estamos com 112 alunos, então teria 112 nomes lá, tá? Aí as listas, a primeira coleção, a lista, expliquei para você, né? Coleção de valores indexados, né? O primeiro item da lista é importante, né? O primeiro item do índice da lista é 0 e depois vai crescendo, tá? A criação dela, a gente usa os colchetes e separa cada elemento por vírgula, tem até o código aí do lado, a gente já fez isso também. Alteração extremamente, é uma característica da lista, né? A lista é mutável, então você pode alterar, você só referencia qual elemento você quer alterar, você pode referenciar ele pelo índice ou pelo próprio elemento, né? Uma outra forma de alteração é utilizando o método append, que ele inclui o elemento lá no final da lista, né? Aquele conteúdo lá no final da lista. O insert precisa dos dois parâmetros, que é o índice, aonde você vai incluir o elemento, e o conteúdo daquele elemento que você vai incluir. Também passamos lá. O removendo elementos de uma lista, a primeira instrução é o remove, que a gente passa o nome do elemento, né? Quero remover um determinado nome lá. Coloca o nome, ele vai lá e remove. Ou eu passo o índice, que a instrução é o pop. Coloco o pop, qual é o índice que eu quero remover, ele vai lá e remove. Tá? A questão do erro, né? Se eu passar um elemento que não tem na lista, ele vai dar o erro. Né? Se eu passar no pop um índice que não existe, ele vai dar um erro. Se eu passar no remove um elemento que não existe na lista, ele também vai dar o erro. Tá? Os diferentes tipos de elementos, né, que a gente pode armazenar na lista, que é aquele caso, ó, eu tenho uma lista aqui chamada aluno, eu armazenei nome, eu armazenei aqui, pode ser idade, e eu armazenei aqui a altura do aluno. Né? Se eu der um tipo aqui, ele é uma lista, e aqui o aluno como um todo. Então, posso armazenar diferentes tipos de dados dentro de uma mesma lista, dentro de uma mesma tupla, e assim sucessivamente. Aí o exemplo de tuplas, né? Exatamente a mesma semelhança com lista, só que a grande diferença é que tupla é imutável. Você não consegue alterar os valores que estão lá, né? Aqui eu estou criando tuplas, né? Que foi o professor titular que criou, peguei os exemplos dele, né? E ele criou aí como time de futebol, né? Botafogo, Flamengo, Fluminense, ele deve ser do Rio. Acessando os elementos, mesma coisinha, posso acessar lá pelo índice, né? Coloco o índice lá, igualzinho a gente fez lá nas listas, né? O que é importante, que é aquilo que eu falei, né? Quando você coloca, quer criar aqui, olha o exemplo aqui do lado, ó. Eu quero criar uma tupla com um único elemento, mas eu quero que ela seja tupla, obrigatoriamente, após o elemento, você tem que terminar com vírgula. Senão ele vai criar ela do tipo string, não tupla, tá?
Para acessar, mesma coisa, né? Coloco lá o índice que eu quero acessar e aqui sucessivamente. E alterar. Se eu tenho um determinado, aqui eu criei uma tupla de vogais, A, E, I, O, U, e aí eu quero alterar a vogal 1, que é o E. Quero colocar um E maiúsculo. E aí ele deu aquela mensagem lá, né? Que você não pode alterar aí, não é suportado alterar esses itens aí. Beleza? Quando usar tupla e quando usar lista, lista é quando você vai precisar alterar os elementos, os valores dos elementos dentro do código. A tupla não. Quando você não vai alterar, por exemplo, meses do ano, não vou alterar. Dias da semana, não vou alterar. Estação do ano, não vou alterar. Então, aí é tupla. Tá? O dicionário de dados, que aí ele tem o conceito chave-valor, né? Eu crio o nome do dicionário. Aqui o primeiro elemento é a chave, que vai identificar, e o segundo elemento é o conteúdo, chave-valor, que seria chave-conteúdo, poderia ser, né? Então, eu posso criar quantas chaves-valores eu quiser, né? Depois referencio ele, igualzinho os outros, né? Exemplo aí de chave e valor. Acesso aos dados, mesma coisa, né? Então, eu quero acessar, por exemplo, pegar um nome só, eu peço para ele trazer um nome só para mim. Posso trazer por aqui e aí sucessivamente. Adicionando, se eu quero adicionar, eu simplesmente, a gente já testou lá, né? Eu coloco o nome do elemento, a coluna, o conteúdo que eu quero, a chave que eu quero adicionar e o valor que eu quero adicionar. Removendo, aí eu posso utilizar, no caso aqui, eu faço pop, né? Eu uso o método pop, a funçãozinha pop, e qual o elemento que eu quero remover, e na frente eu coloco lá o nome que eu quero que tire ele lá. Ou posso usar o del. Aí o del, o nome da lista e qual elemento que eu quero remover. Funções para coleção, que a gente acabou de ver, é o mínimo e o máximo, tá aqui, ó. Tá? O sum, que é a somatória, e o len, que mostra a quantidade de conteúdo, de elementos de uma determinada lista. O type, que mostra o tipo de dado da lista, né? E só. Beleza. Eu acho que era isso. Pessoal, dúvidas? Perguntas? Danilo, eu acho que é isso, viu? Perfeito, Eduardo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa. Deixa eu voltar lá pro... Aqui. Tranquilo, tranquilo, pessoal? Não foi muito corrido, não? Foi tranquilo, bem didático. Bom. Ficou mais fácil tentar fazer ali só no Colab? É mais fácil para vocês? Que aí eu fico evitando de ficar trocando, né? Na verdade, sábado eu já consegui fazer calculadora ali no PyCharm também. Eu fui indo e quando viu, foi fluindo. Show de bola. Show de bola. Ó, PyCharm é super legal. Usa também o Jupyter, tá? O Daisy, Jupyter. Você instala o Anaconda aí, ó, baixa o Anaconda, deve dar uns 570 mega. E baixa o Anaconda. Anaconda também é muito legal. Eu tava me acostumando muito com Eclipse, né? Que na faculdade eles ensinam muito Java. E daí eu tava no Eclipse, mas eu gostei bastante do PyCharm também. Vou baixar o Anaconda agora. Ó, o Eclipse é só você instalar a extensão lá do Python e você trabalha lá com ele também, tá? O importante é vocês só saberem que não tem uma única IDE. Mas o que é legal é dominar a IDE. Tá? Tem que dominar uma IDE. Por exemplo, o Google Colab, eu estou aprendendo aqui junto com vocês. Estou mexendo. Assim, eu não tinha usado. Eu usei ele a primeira vez e falei, eu vou usar isso aqui mesmo. Que aí fica evitando de instalar muito conteúdo na máquina, né? Deu certo. E como eu sei que tem alguns alunos aí que tem um pouquinho de dificuldade de ter um computador mais barrudo, eu optei aí por uma IDE aí online. Eu achei o PyCharm muito melhor nas questões dos erros, porque ele é mais didático na hora do erro. Ali no Google Colab, tu fica, tá, mas o que aconteceu? Dá o erro, mas tu não sabe exatamente onde que tá. Já no PyCharm, ele consegue meio que te direcionar o que tá dando de problema, então eu achei mais tranquilo isso. No início ele assusta, porque são várias coisinhas ali diferentes, mas vai. O Google Colab é bom porque ele é limpo, né? Ele é só o código, era isso. Mas o PyCharm é bem legal. Show de bola. Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma pergunta que alguém fez? O Breno está perguntando se eu posso compartilhar os conteúdos dos comandos executados na aula. Posso sim. Ô Breno, tá aí
Tem uma apostila que o Danilo vai passar para vocês em PDF, tem o PowerPoint também que eu já passei para o Danilo, tá tudo lá. Os comandos estão lá na apostila. Alguns eu fiz aqui, depois eu posso gerar aqui o PDF dele e mandar para vocês. Danilo, beleza? Certinho, Eduardo. Então tá jóia. Pessoal, obrigado. Eu acho que eu volto na quarta, Danilo. Quarta-feira, isso. Então tá jóia. Quarta-feira nós estamos aí de volta, tá bom? Um abraço, brigadão, valeu pela presença. Eu acho que hoje nós batemos o recorde, hein? Tchau, tchau. Tchau.